Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Quero trazer uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. É uma mensagem que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 22 ao 25, que fala de um milagre operado por nosso Senhor Jesus na vida de um homem. É um milagre realizado de uma forma um pouco diferente de outros milagres realizados por Jesus, porque foi um milagre realizado, podemos dizer, em dois estágios. Mas sabemos que há um propósito de Jesus ter realizado esse milagre dessa forma. Se nós lermos no Evangelho de Marcos, no contexto onde está esse texto desse milagre, vamos ver ali que Jesus e seus discípulos estavam no barco atravessando em rumo a Betsaida. E no percurso daquela viagem, Jesus fala com eles a respeito de eles terem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E nós vimos que, por Jesus falar a respeito de fermento, criou ali uma discussão entre os discípulos, porque eles esqueceram de levar pão, porque era um costume durante uma viagem, assim, quando se programava uma viagem, levavam pão, peixes para comerem. Mas nessa viagem foi diferente, eles esqueceram, e o contexto diz apenas que eles tinham ali um pão. Então, por Jesus falar sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, então eles começaram agora então a ficar perturbados, achando que Jesus estava falando daquela forma por causa que eles tinham esquecido de levar pão. E nós vimos que ao chegar em Betsaida, trouxeram um cego para que Jesus o curasse. E Jesus realizou esse milagre na vida desse homem, mas realizou em duas etapas, em dois estágios. E nós vamos ver no decorrer dessa mensagem que há uma razão por que Jesus fez isso. Jesus ele realizou muitos milagres, nós sabemos disso. Mas, para mim, em vários aspectos, é o mais extraordinário de todos os milagres realizados por nosso Senhor e Salvador. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta a você, ou a vocês que estão me vendo, ouvindo, vendo essa mensagem. Vocês se lembram dos detalhes do que Jesus fez por esse homem cego? Vamos ver. Ele tomou-o pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspiu nos seus olhos, impôs as mãos sobre ele e então perguntou ao homem se podia ver alguma coisa. O homem disse: sim, vejo os homens como árvores andando. O texto diz que o Senhor pôs as mãos novamente sobre os olhos do homem e desta vez a sua vista foi restaurada e ele viu distintamente. Isto, obviamente, é algo de significação muito profunda. O que aconteceu nesse caso não foi um acidente. Eu penso que você concorda comigo. Temos muitos outros exemplos em que o Senhor curou pessoas cegas, e é evidente que ele poderia ter curado esse homem instantaneamente, dizendo apenas: receba a vista. Nosso Senhor tinha esse poder, é claro. Nada era impossível para ele. Já tinha feito isso antes e poderia fazer novamente. Então o que ele fez aqui foi feito com um propósito. Todas as suas ações eram deliberadas. E quando mudava o seu método, sempre tinha uma razão muito boa para fazer isso. Sabemos que havia um plano determinado pelo próprio Senhor de operar o milagre dessa forma. Vemos aqui que Jesus ele queria ensinar uma lição e comunicar uma mensagem. Obviamente o Senhor mudou o método aqui a fim de ensinar uma lição vital, uma lição importante. Eu concordo com aqueles que sugerem
que talvez a lição principal tivesse em vista particularmente os seus discípulos. Eu quero convidar você a analisar essa situação. Como eu estava dizendo a vocês no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 14, o texto nos diz que ele se esquecer de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um só pão. Então os discípulos começaram a se preocupar com isso e ficaram perturbados. E quando Jesus, ao falar com eles no barco, disse: guardai-vos, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão, visto que Jesus mencionou a palavra fermento. Os discípulos pensaram que Jesus estava falando de pão. Podemos dizer que os discípulos eram literalistas, eles eram materialistas, faltava-lhes entendimento espiritual. É por isso que a palavra fermento fez com que pensasse apenas em pão, no fato de ter esquecido de levar pão como suplemento. Por essa razão estavam perturbados e apreensivos. Então Jesus lhe fez uma série de perguntas penetrantes, e terminando com essa: não compreendestes ainda? Foi como se Jesus dissesse: aqui estou eu pregando a vocês e lhes ensinando todos os dias, e parece que ainda não entendem. Estão perturbados porque têm somente um pão. E no entanto, os discípulos testemunharam 2 milagres, os quais prova que com apenas alguns pães e peixes o próprio Jesus alimenta milhares de pessoas. Como é que vocês ainda não entendem? Eu creio que ele tratou do homem cego daquela maneira a fim de dar-lhes uma imagem deles mesmos. Eu creio que Jesus usou desse método registrado nesse texto para que os discípulos pudessem se ver a si mesmos, para verem e refletirem como realmente eram. Os discípulos sempre com Jesus, vendo milagres ser realizados todos os dias, e por Jesus falar em fermento, para eles tomarem cuidado com o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus, porque eles iam chegar em Betsaida e eles viram o lado material. Pensaram, por causa de Jesus falar em fermento, pensaram que era por falta de pão. Agora eu gostaria de chamar sua atenção para um sentido mais profundo aqui nessa mensagem. Há uma lição permanente para o povo de Deus nos nossos dias. Quero aproveitar essa mensagem que Jesus realiza esse milagre em 2 estágios para mostrar realmente a situação dos seus discípulos, mas também há uma lição que permanece até nos nossos dias de hoje, talvez que possa afligir, possa estar atingindo nós nos nossos dias de hoje, possa estar atingindo até mesmo você que está me ouvindo nesse momento, vendo essa mensagem, pode ser também com você. Há uma lição para o povo de Deus aqui nesse milagre de Jesus. Quando eu digo permanente, quero refletir, quero me referir que há em nossos dias muitas pessoas que são como esse homem, e há muitas pessoas que parecem ainda estar no primeiro estágio que esse homem atravessou no processo de ser curado. Hoje ainda há pessoas com esse mesmo problema. Voltando ao texto, nós vimos que o nosso Senhor, ele cuspiu em seus olhos e perguntou: pode ver alguma coisa? E ele respondeu: vejo homens como árvores andando. Vocês podem entender a sua situação? E é difícil descrever esse homem. Não podemos mais dizer que é cego, porque pode ver. Ele diz que via, mas também hesitamos em dizer que ele pode ver porque vê homens como árvores andando. Agora eu te pergunto, você que está me assistindo, então ele é cego ou não é? Quase sentimos que a única coisa que se pode dizer
é que ele ao mesmo tempo é cego e não é. Ele não é nenhuma coisa nem outra. Ora, essa é precisamente a condição que eu quero abordar aqui. Eu me preocupo com aqueles cristãos que se sentem inquietos e infelizes. Cristãos que se sentem miseráveis por falta de clareza, por falta desta clareza. É quase impossível defini-los. Você às vezes fala com uma pessoa assim e pensa: esse homem, ou esse jovem, ou essa jovem, é um cristão. E então os encontra novamente e fica em dúvida e pensa: certamente essa pessoa não pode ser um cristão. Se fala dessa maneira, ou se age dessa forma, cada vez que se encontra com essa pessoa, a impressão que tem dela é diferente. E nunca tem certeza se ela ou ele realmente é um cristão ou não. Vocês não satisfazem em dizer que ele vê ou que não vê. Agora, olha aqui. Além disso, o problema é que não só os outros pensam isso a respeito de pessoas desse tipo. É bem mais grave. Muitas vezes elas próprias sentem a respeito dessa forma de si mesmas. Talvez você que está ouvindo essa mensagem tenha se sentido dessa forma. E olha, eu digo isso a seu favor, eu digo isso a favor dessas pessoas. Às vezes você se sente infeliz porque não tem clareza a respeito da sua própria situação. Às vezes, depois de assistir a um culto, essas pessoas dizem: sim, eu sou um cristão, eu creio nisso. Então alguma coisa acontece e passa a pensar: não posso ser um cristão. Se eu fosse um cristão, eu não teria tais pensamentos, ou não sentiria o desejo de fazer as coisas que faço. Se eu fosse um cristão, não sentiria atraído a ver as coisas que fico vendo. E por isso, essas pessoas se sentem tão perplexas a respeito de si mesmas como os outros cristãos que as observam. Ora sente-se que são cristãos e ora sente que não são. Parece saber o suficiente a respeito do cristianismo para não sentir prazer nas coisas do mundo, mas não sabe o bastante para se sentir felizes consigo mesmas. Podemos dizer, não são nem quentes nem frios. Eles veem e ao mesmo tempo não veem. Penso que você está me entendendo. Agora olha aqui, acho que concordarão comigo. Veja bem, acho que estou descrevendo a situação de um grande número de pessoas. Pessoas que estão frequentando igrejas, todas as programações. É uma situação dolorosa, é uma situação lamentável. E minha mensagem é que ninguém deva viver nessa situação. Ninguém deva permanecer nessa situação. Vamos seguir o ensino do nosso Senhor. A melhor maneira de fazer isso é colocar o caso dessas pessoas, o seu caso, de uma forma diferente. Eu tenho falado até aqui de modo geral, mas eu quero agora entrar em alguns aspectos específicos para ajudar você, para ajudar essas pessoas a verem a si mesmas. É também para ajudar a todos nós a discernir essa condição. O que é que essas pessoas podem ver? O que é que você tem visto? Este homem diz: sim, eu vejo homens, mas alguma coisa está errada. Eu penso que você concorda comigo. Porque o homem diz assim: eu vejo homens como árvores andando. O que essas pessoas veem? O que você tem visto? Muitas vezes essas pessoas sabem alguma coisa que está errado. Sente-se infeliz consigo mesmo. Talvez esse seja o seu caso. Alguma coisa aconteceu com você, aconteceu com elas, que lhes deu um sentimento de insatisfação. Você se sente insatisfeita a respeito de si mesmo. Precisamos refletir nossos conceitos e pedir a Jesus que imponha suas poderosas mãos e nos abra a visão, para que possamos ver, para que possamos enxergar o espiritual de Deus. E para o nosso bem, que Jesus às vezes nos leva a refletir algumas situações. Alguns milagres são operados da maneira de Deus.
e não da maneira do nosso próprio conceito. Jesus quer que você reconheça, quer que você entenda que Ele mora no seu espírito. Ele está pronto a crescer dentro de você, crescer como vida e suplemento espiritual. Jesus quer que você tenha uma visão clara. Ele quer que você cresça no entendimento. Eu quero concluir essa mensagem. Eu quero te convidar a deixar Jesus saturar sua mente, saturar suas vontades, suas emoções. Quando o seu ser for saturado por Jesus, você terá a visão espiritual restabelecida. Você verá com clareza e terá discernimento do que é viver com Deus e para Deus. Só assim é que podemos ver e entender que nem tudo se pode materializar. É o caso dos discípulos, quando Jesus falou em fermento. Eles pensaram em pão. E nem sempre pão é pão de padaria, nem sempre fermento é fermento para pão. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você possa, que cada pessoa que está nessa situação possa ter clareza. Quem sabe você precisa de passar pelo segundo estágio e pedir que o Senhor possa novamente colocar as mãos sobre os seus olhos espirituais para que você possa ver claramente. Que Deus te ajude, que Deus ajude cada um de nós. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.